Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro extra desse workshop Propósito Ancestral e que está falando família, sua maior inimiga, para você ficar rico. Meu Deus do céu, como assim, Aline? Você sabia que a riqueza não serve aos mortos? Que a riqueza só serve para quem está vivo? Portanto, prosperar só tem sentido quando encarado como algo que está inseparavelmente ligado à vida. Só que, se tem uma coisa que eu vi ao longo desses meus quase 20 anos de atuação nessa área, é que a maioria das pessoas estão desconectadas do princípio vital e, invariavelmente, elas têm problemas, portanto, com a prosperidade. E como será que você está desconectado desse princípio vital? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Meu Deus do céu, as pessoas não se dão por conta que a riqueza não serve aos mortos, que a riqueza serve aos vivos. E se você não está conectado ao princípio da vida, você está conectado ao princípio da morte. E, portanto, resultado, caca na sua prosperidade. E aí é que a gente começa a olhar justamente a nossa vida familiar, a nossa vida ancestral, e não tem como você não perceber as conexões. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. É um encontro, então, extra desse propósito ancestral. Então, realmente eu trabalhei no primeiro encontro. Por que eu nasci no lugar errado? Será que Deus pode ter errado e colocado você no lugar errado? Será que Deus pode ter se equivocado nesse sentido? Estou aqui para dizer que não, que Deus não se equivoca, não. E eu revelei, inclusive, no primeiro encontro, os 5 principais motivos que fazem você ter nascido nessa família. E o fato de você ter nascido nessa família tem vários motivos, e se você não assistiu ao primeiro encontro, corre que ainda a gente vai deixar liberado. Então, nós revelamos 5 motivos que fizeram você nascer nessa família. Aí, no segundo encontro, nós falamos de 5 armadilhas cruéis que você está dentro dessa família, que nossa, para mim foi muito gratificante, sabe por quê? Porque eu vi as pessoas justamente escrevendo assim, chocada. Estou chocado. Meu Deus, eu não imaginava isso. Credo! Pessoas impactadas de fato com o que eu revelei ali, porque eram armadilhas, porque uma armadilha, ela é algo muitas vezes que você está fazendo achando que está fazendo certo. E na verdade não. E esse é o maior problema da armadilha, porque você acredita que você está indo na direção certa e, na verdade, você não está. E aí, então, eu revelei essas 5 armadilhas que foram verdadeiramente cruéis. A minha equipe vai botar aqui embaixo o contato no YouTube para você entrar em contato com eles, que tem uma maneira de você descobrir o horário que você nasceu, para então você poder fazer o mapa da ancestralidade. Então, eu fiz uma técnica poderosa de libertação. Pensa numa técnica poderosa de libertação que simplesmente fez as pessoas chorarem. Foi algo assim, ó, impressionante o quanto as pessoas se entregaram. Foi bonito de ver. Foi muito especial. Foi muito especial, literalmente. Eu falei dessa técnica, gente, uma técnica que foi realmente muito impactante, que veio para cortar esses laços e botar o seu sistema familiar no lugar. Porque se tem uma coisa que o sistema familiar muitas vezes não está no lugar, realmente foi algo que para mim impactou profundamente. Foi profundamente impactante perceber que seu sistema familiar estando desorganizado, você simplesmente não tem como você prosperar. Você não tem como você ser feliz, você atrair ou viver um relacionamento saudável. Você não tem como ter saúde, muito menos você viver seu propósito de vida. Então, sistema familiar desorganizado igual a bagunça, igual a caos financeiro. Então, esse é um ponto que eu não podia deixar de falar para vocês, que a gente falou muito a respeito disso. E nós falamos a respeito de ir muito mais além do que a gente está indo hoje. E hoje nós estamos falando sobre riqueza não serve aos mortos.
Por quê? Porque riqueza só serve para quem está vivo. Mas será que eu posso estar vivo e conectado com a morte? O que vocês acham? Coloca para mim aqui embaixo, sim ou não? O que vocês acham? Eu posso estar viva, mas conectada à morte? Eu posso estar desconectada do princípio vital da vida? Isso é possível, Aline? O que vocês acham? Sim ou não? Hoje a gente vai falar o quanto que uma pessoa desconectada desse princípio vital, ela simplesmente não tem como ser próspera. Ela vai ter problema com dinheiro, ela vai ter problema com finanças. Acabou, não tem. Não tem como simplesmente pegar e tirar isso da realidade. E eu vou mostrar para vocês hoje, será que você está desconectado da vida? E aí, estando desconectado da vida, desse princípio vital, você está conectado à morte. E estando conectado à morte, você, portanto, não teria como prosperar? E sim, é possível estar desconectado da vida por estar conectado à morte por algumas coisas dos teus antepassados. Esses teus antepassados, coisas que eles viveram, deixaram de viver, como mortes, traumas, podem estar fazendo você estar desconectado nessa vida hoje. Isso é uma série de sintomas que eu vou revelar para você, que eu tenho certeza que você simplesmente vai dizer: meu pai do céu, eu sinto isso e eu não sabia que isso era estar desconectado do princípio vital da vida. Então, fica comigo que essa noite a gente tem bastante coisa para refletir aqui. Mas eu quero saber de vocês. Quem de vocês aqui tem problema com prosperidade? Escreve eu. Quem tem problema com prosperidade? Ou, vou até melhorar a pergunta. Gostaria de estar numa condição muito melhor de prosperidade do que está hoje. E deixa eu perguntar agora outra coisa para vocês. Baseado nessa resposta de você, que você ou está com problema de prosperidade, ou você está querendo sim ir além financeiramente, eu pergunto para vocês: há quanto tempo que você está vivendo essa situação de querer, de estar com esse problema e querer melhorar e não conseguir melhorar? Há quantos anos você está? Há quanto tempo? Há quantos meses ou anos que você está nessa situação? Vocês querem mudar essa situação? Se você quer, escreve eu quero. Eu quero mudar essa situação. Quero parar de ter problemas com a prosperidade ou eu quero ir além do que eu tô. Parece que eu estagnei. Caraca, eu mereço ter mais lastro. Eu mereço ter essa folga financeira de não estar sempre apertado. Que diacho! Os outros indo adiante e eu parada aqui, caramba! Se você quer isso, eu pergunto para vocês agora. Olha para a tua família e me diz, a tua família, as pessoas estão melhor que você ou você está na mesma situação? Porque olha só, já vou antecipar um dos sintomas que se você estiver conectado à morte, você já vai de cara saber, que é você simplesmente ou estar aquém ou na mesma. Se você está pior do que a tua família, você tem um probleminha. Se você vê que você está igual à tua família, igual de novo vocês estão com problemas. Esse é o ponto. Este é o ponto. E eu vou explicar isso depois por quê. Depois eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Vamos fazer algumas observações bem importantes aqui. Vamos embora. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui eu quero que vocês olhem muito para isso aqui. Diante da crise, mude. Essa é uma frase que normalmente a gente vê as pessoas olhando as crises da nossa vida como uma verdadeira oportunidade. E a crise, na verdade, ela nos diz
que os velhos jeitos que nós estamos vivendo, sendo, não servem mais. E a gente precisa mudar. Então, você queria ouvir aqui o pessoal colocando uma vida inteira sem prosperidade, uma vida inteira sofrendo por causa de dinheiro, que nem sabe o que é respirar nas finanças, que simplesmente está igual a família e quer ir além porque sabe que merece, é hora de ir mais além. Então, diante da crise, gente, é hora de mudar. E o ponto é que a prosperidade pode vir exatamente dessa mudança. Mas muitas vezes a gente acaba se apegando ao antigo e preferindo reclamar da perda, reclamar do governo, reclamar do chefe, reclamar da vida. E eu vou falar daqui a pouquinho os sinais que mostram se você está conectado à vida ou à morte. E aí você acaba, por tanto, estar reclamando dessa perda, tu descobrir que a abundância ela ficou para trás. Você simplesmente não está prosperando por causa disso. Portanto, se você está enfrentando uma crise, uma vida inteira, agora é a hora de mudar. Esse é o ponto. E não dá para parar de falar em nenhum momento disso. Resultados, gente, excepcionais na nossa vida, eles exigem uma coragem da nossa parte excepcional. Então, a imagem de que são as ideias que geram resultados excepcionais é algo totalmente parcial. É um mito. A famosa frase de Thomas Edison de que o gênio é 1% inspiração e 99% trabalho mostra o quanto que a gente tem que ter atitudes para construir o nosso sucesso. Muitas vezes a gente vê que o fator maior decisivo é a coragem de agir. Estar confiante de estar indo na direção certa. Porque lá na frente vem presentes para corrigir o rumo das coisas que não deram certo. E aí você prossegue. A coragem é muitas vezes o fator decisivo para um resultado que é literalmente fora do seu comum. E coragem é fazer o que precisa ser feito. Se você está nessa situação e você percebeu que tem uma solução, você está esperando o quê? Confesso, está atrasado. Ali estou há 20 anos nessa situação, está 20 anos atrasado. 20 anos. Eu não posso deixar de falar isso. E a reconciliação com o teu passado é o que vai te deixar livre. A reconciliação com os teus ancestrais é o que vai te libertar. A reconciliação com os teus ancestrais é que vai fazer você parar de estar vibrando, vivendo nas fraquezas dos teus ancestrais, dos teus antepassados, e passar a ativar a força dos teus ancestrais para você, portanto, se libertar. E é isso que o mapa da ancestralidade ele faz por ti. Ele te aponta pelo meu sistema RTA exclusivo de rastreamento triangular ancestral, onde que está o teu DNA ancestral, exatamente qual que é exatamente a situação que você tem vivido de fraqueza dessa tua ancestralidade que está impactando na tua riqueza. Esse é o ponto. E que enquanto você não souber disso, você não tem como ativar essa força, gente. Para ter essa coragem de agir e fazer o que tem que ser feito. Para então você pôr um ponto final e parar de só ser um repeteco, um fantoche de tudo que os outros já viveram lá atrás na tua vida hoje. Sabia que é isso que nós somos? Uns fantoches da nossa ancestralidade? Ah, porque se lá atrás alguém botou fora o dinheiro e faliu, eu hoje tenho que estar falindo também? Parece uma coisa e não tem lógica, mas é o que a gente está fazendo. Ai, eu não consigo ter dinheiro na minha mão. Quem do teu sistema familiar não teve essa possibilidade de ter dinheiro na tua mão? Que tu hoje está honrando.
Caraca, tu merece isso? Eu não mereço. E eu entendo que honrar os meus antepassados é eu prosperar também. É eu mostrar para eles que eu cresci como pessoa, que eu fui além do que eles e não vivendo o repeteco o passado do jeito que tá. Libertando os meus filhos, os meus sobrinhos, quem vem depois de mim. Por isso a reconciliação com o teu passado te liberta. E ninguém pode negar os seus pais, ninguém pode negar as suas origens. Tanto que não existe o rótulo de ex-pai ou ex-mãe, ex-irmão. Não existe isso. Você pode até não querer contato físico com eles por diversos motivos, bons ou não, não importa. Se os seus pais deixaram marcas muito profundas e impede uma convivência pacífica e harmoniosa, você não precisa convidá-los para entrar na tua vida, você precisa respeitar. Não precisa achar que o que eles fizeram foi bom, precisa respeitar. Muitas vezes o melhor movimento, às vezes, é se afastar para poder entender por que você nasceu nessa família, o que isso tem a ver. Porque se isso está presente na tua vida, isso vai afetar invariavelmente a tua prosperidade. Por isso que a família, sim, é o maior inimigo para ficar rico. É o maior inimigo e as pessoas não se dão por conta disso. Então eu tô aqui por causa disso. Eu tô aqui para te mostrar que se tem solução, você entendeu o problema, você sabe onde é que está a origem, você sabe agora o que fazer. É agarrar essa oportunidade que eu tô trazendo para você se reconciliar, se libertar dessas fraquezas e fortalecer esses poderes dos teus ancestrais. Porque assim como eles tiveram grandes desafios, guerra, fome, meu Deus do céu, morte, injustiça, falir, você pode ultrapassar essa questão dessas fraquezas. E aí, quando parece, é como se tivesse o céu com nuvens. Aí, quando você limpa o dia, vem o sol, e o sol ilumina a tua vida, que é o poder desses teus ancestrais. E é isso que o mapa da ancestralidade ele faz para você. Esse é o ponto. E entenda que a riqueza, ela não serve, portanto, aos mortos. A riqueza só serve para quem está vivo. Pode parecer óbvio, mas não é. E sabe por quê? Porque prosperar só faz sentido para as pessoas que estão linkadas à vida. Prosperar só tem sentido, então, quando encarado como algo que está inseparavelmente ligado à vida. E eu vou dizer para vocês que nesses meus quase 20 anos de trabalho, de atuação profissional, de consultório, online, dando cursos, fazendo imersões, impactando vidas e transformando à distância ou presencial, eu vi que a maioria das pessoas estão desconectadas do princípio vital da vida. E aí, invariavelmente, elas vão ter o quê? Problemas com a prosperidade. Não tem. É o que é. Simples assim. Simples assim. Por isso, vamos descobrir quais são os sinais. Os sinais. Será que você está conectado à morte ou você está conectado à vida? Vamos lá, vamos descobrir. Então, prosperar, gente, está ligado à vida. E muitas pessoas estão desconectadas desse princípio vital. Portanto, é resultado natural, como 1 mais 1 é 2, de que elas vão ter problemas com a sua prosperidade. Fato indiscutível. Então, vamos lá, vamos ver quais são os sinais. Será que você está desconectado da vida e não sabe? Vamos descobrir? Então, vamos lá, deixa eu ampliar aqui na tela, o pessoal que já está vendo. Alguns sintomas de que você está desconectado da vida. Está sem grana.
Ih, já bota aí sim se você tá sem grana. Hashtag, o dinheiro vai e vem. Outro sintoma de quem está desconectado com a vida, não tem energia. Parece que não tem força para levantar da cama, não tem ânimo. Parece estar sempre se arrastando. Outro sintoma de quem está desconectado com a vida. Tem dentro de si uma sensação de vazio, uma sensação de que falta alguma coisa. Discute, briga com as pessoas, tá sempre em pé de guerra com algumas delas. Vai me respondendo sim com aquilo que você vai se identificando aqui. O que você for se identificando, vai colocando aqui sim, não, sim, não, sim, não. Gasta mais do que tem. Tem problemas com o seu peso, tanto para mais quanto para menos. Já faliu, ou tem história da sua família que já faliram. Na tua família tem pessoas assim. Está vivendo doenças tidas como hereditárias ou faz parte de um sistema familiar aonde todo mundo morreu de câncer, todo mundo morreu de infarto. Uou. Sente tristeza, uma tristeza profunda que você não sabe explicar nem da onde, que parece que suga a tua energia. Já teve abortos seus, de outras pessoas, alguém da tua família, abortos provocados ou abortos espontâneos. É indeciso, não sabe qual é o rumo da sua vida que você está tomando, não sabe que decisão que tem que fazer, morre de medo de se arrepender da decisão que tomou, morre de medo de ter feito uma bela de uma meleca e não conseguir voltar atrás. Morre de medo de se arrepender de ter tomado essa decisão. Se você teve outro sinal, outros sintomas de que você está desconectado da vida, já sofreu injustiça. Injustiça de pessoas, ou está lidando com a justiça em si, com algum processo que está rodando na justiça. Alguém da tua família perdeu tudo por uma injustiça. Outro sintoma de que você estaria desconectado da vida, se sentir muito magoado, guardar ressentimentos das pessoas, sentir isso lá dentro, assim, te martelando, se sentir excluído da tua própria família, como se você não pertencesse a essa família, como se você fosse a ovelha negra da tua família, como se você fosse um peixinho fora d'água dessa família. Você já excluiu alguém da tua família porque você não, só dela chegar, você torce o seu nariz para ela? Se você respondeu mais sim do que não, sinto muito dizer para você, mas você está desconectado da vida. Não posso deixar de avisar vocês. Você teve mais sims ou nãos? Se você respondeu mais sims, sinto muito, mas você, nesse exato momento, que não estava se dando por conta, está desconectado do princípio vital da vida. Para mim, hoje é peso, indecisão, injustiça, exclusão. Então, Camila, tu tá desconectado do princípio vital da vida. E esse certamente é um dos maiores, se não o principal motivo de você não conseguir prosperar. Kátia botou 8. Ai, Kátia, desculpa, você tá conectada. E se você percebeu, então, que você tá desconectado desse princípio da vida, sinto muito, mas a solução urgente é você fazer o seu mapa da ancestralidade. Por isso que eu disse, essas são fraquezas que nós estamos carregando dentro de nós,
dos nossos ancestrais, que é um legado dos nossos antepassados que nós não sabemos. Esse legado está dentro de cada um de nós aqui. E assim como tem as fraquezas que são fortíssimas, como vocês estão vendo, e sorrateiras, porque você não percebe que elas são fraquezas. Porque você põe culpa delas existirem em outras coisas, mas não no teu sistema familiar desorganizado. Aí você literalmente não consegue viver e ativar essa força dessa tua ancestralidade. Por isso que o mapa da ancestralidade revela teu DNA ancestral, revela o quê? Revela para valer o fato de você saber qual é essa fraqueza e o que você tem que fazer para se libertar. É um passo a passo. Simples, reto, direto. Quem faz tem resultado. E aí, quando você faz e você se liberta dessas fraquezas, vem com tudo esse poder ancestral. Ok? Ó, Clarice, eu tive um aborto na minha primeira gestação. Isso está afetando tua prosperidade, está afetando o sucesso na tua vida. Por quê? Porque a gestação, quando você gera uma criança e você consegue parir essa criança, isso é sucesso sistemicamente falando também. E muitas mulheres que tiveram abortos espontâneos ou provocados, é como se elas não chegassem à linha da chegada. Não concluíssem a tarefa, isso não conclui, tu não tem sucesso. E aí, a partir daquilo, começa a haver um movimento de auto-boicote inconsciente, que você se conecta ao movimento de morte, que o aborto é morte, e você então não olha mais para a vida. Não olhando mais para a vida, você está honrando os mortos. E a riqueza não serve aos mortos. A riqueza serve aos vivos. Vocês entenderam como uma coisa está linkada à outra? Eu tive um aborto espontâneo. Quando eu descobri isso, no meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento, eu tive um aborto espontâneo. E foi um caos, minha vida degringolou, inclusive a financeira. E aí, quando eu descobri isso que eu estou compartilhando com vocês, mudou. Mudou completamente. Completamente a minha vida. Por isso, eu quero que você entenda que a escassez ela deve ficar no passado. Hoje você tem que começar a escolher de uma vez por todas a abundância. A percepção de escassez foi algo muito presente na vida dos nossos antepassados. Nós temos muito mais do que tudo, muito mais do que eles já tiveram lá no passado. Muito mais. Mas então como é que a gente sai dessa escassez deles? Como que a gente consegue fazer isso? Usando as habilidades, essas forças ancestrais que nós temos dentro de nós que a gente não sabe. Esse é o ponto. Nossos antepassados não tinham acesso à eletricidade, à vacina, antibiótico, internet. A miséria do mundo diminuiu muito, geração após geração, mas nós continuamos ainda honrando o nosso passado, tudo que eles já viveram. Então, exatamente, nós temos que começar a entender agora exatamente isso. Esse é um ponto. E é a hora de decidir andar na direção do mais. Como assim mais? Como assim a direção do mais? Um grande homem uma vez me disse que só existem dois tipos de decisão: as que levam para o mais e as que levam para o menos. As primeiras são decisões para a vida, que é a que vai te levar para o mais. E as segundas estão ligadas à morte. E aí você já sabe que a prosperidade é uma decisão de você estar desconectado do princípio da vida. Mais significa mais de tudo. Dinheiro, trabalho, alegria, saúde, soluções dessas dificuldades, aprendizados, relacionamentos sadios. As decisões que você toma para ir para o mais e não para o menos, dão trabalho. Porque dá trabalho ir para o menos e ir para o mais. Dá trabalho para todos os lados, mas só que um deles tem uma vantagem maior que em relação à outra.
Mas quando você decide ir para o mais e fazer as decisões de escolher de ir para o mais, isso te preenche, faz você estar na vida. Igual ter filhos, uma família, dá trabalho, mas também dá sentido, motivação, dá alegria, vontade de viver. Muitas decisões são para o menos. Especialmente quando a gente quer meramente só excluir algo ou alguém da nossa família, da nossa vida. Até amigo entra no meio dessa história. Sem termos aprendido a lição, ou alguém da nossa vida, sem termos aprendido então essa conexão com esse aprendizado, com essa lição que aquele problema está trazendo. Geralmente é aí que a gente sofre uma grande diminuição em nossa energia vital, na nossa disposição. E é aí que a gente vai se conectando à morte e não à vida. Esse é o ponto. E você, gente, sinto muito dizer para você, isso é uma realidade. E você é o sonho dos teus antepassados. E a realidade, gente, ela pode ser dura, injusta, até às vezes chamada de cruel, incompreensível, mas é a realidade. E frequentemente eu observo pessoas lutando, brigando com ela, e é algo tão maior do que você, ficando numa atitude de total negação em relação à realidade. É como se, quando a gente nega aceitar a nossa realidade, tal como ela é, isso é como se isso fosse a gente criasse uma redoma de vidro ao nosso redor e não é assim. Essa atitude indignada e rebelde que muitas pessoas têm, e eu tenho certeza que deve estar passando pela cabeça de vocês, várias pessoas, compartilha para elas essa aula. Dificilmente essas pessoas que têm essa atitude de indignada, de rebeldia, pode nos deixar então com uma consciência leve. Dificilmente isso vai mudar alguma coisa. E dificilmente essas pessoas mudam realmente a sua vida. E é por isso que às vezes elas estão 40, 50, uma vida inteira desse jeito que elas estão. Então, o primeiro passo que você precisa para querer mudar a tua realidade é você aceitar essa tua realidade. Então, o primeiro passo tem a ver justamente com uma base sólida, que é você reconhecer que a realidade que existe é essa e é o teu ponto de partida. É para onde você precisa ir. E quando você aceita isso, os teus antepassados, sabe o que eles fazem? Batem palminha para ti. Batem palminha para você. Por quê? Porque você está libertando. Cada geração deve ser a evolução da geração anterior. Por isso que se você é a pessoa que é o que menos tem condições financeiras da tua família ou tá igual a todos da tua família, você não está evoluindo nessa tua geração. Olha o peso que isso traz. Como é que a vida vai fluir desse jeito se não tiver isso? Não sei se você sabe, mas a filosofia sistêmica, ela ensina que você é o sonho dos teus antepassados. Aquele membro da família que busca fazer diferente, que quer mudar as crenças do seu sistema familiar e cria novas tradições, é geralmente rejeitado. Mas são exatamente estes membros, que permitem o sistema progredir. Eles nascem com a missão de libertar todo o clã das histórias repetitivas que prejudicam várias gerações. Eu brinco isso que é ser poste de luz. E eu tenho certeza que você que está aqui é um poste de luz. Por isso, o mapa da ancestralidade é para você, sim. Não tem idade para você fazer ele. Até criança entende
o que eu vou escrever lá para você. Você tem um passo a passo do que tem que ser feito. Vou abrir teus olhos e vou te libertar. Para não só te libertar, mas libertar todo o teu clã. Por isso, os teus antepassados, eles estão ansiando para que você siga em frente, para que você possa ir além. E não faz sentido, né? Nós precisamos interromper essa repetição familiar. Por que nós repetimos essas situações difíceis do nosso sistema familiar? Por causa desse vínculo amoroso que permeia a família. Existem dois tipos de amor: o amor com dor e o amor com consciência. O amor com dor é um amor inconsciente. Bert Hellinger chama de amor cego. E eu concordo. É ele que atua nas repetições das doenças, dos vícios, violências, traições, escassez, em todos os acontecimentos difíceis que se repetem na nossa família. Todos. Olhar com amor e respeito para o que foi difícil nos desvincula do amor cego e nos liberta para uma vida mais leve e próspera. É o que faz o mapa da ancestralidade. Por isso, está nas tuas mãos. Você que decide se você de fato vai atender esse chamado de você ser aquele membro que vai fazer o seu sistema familiar progredir, libertar todo o teu clã dessas histórias repetitivas que prejudicam várias e várias situações já. E a forma de você fazer isso é através do mapa da ancestralidade. Esse é o grande propósito nobre dele. Só tem assim, ó, dois motivos para você não fazer o seu mapa da ancestralidade. Só, ao meu ver, só dois, tá, gente? Só dois motivos, ao meu ver. Um é esses R$19,19 fazerem falta no teu orçamento familiar para comprar o leite para os teus filhos. Ok? Compreendido perfeitamente. Agora, o outro motivo é você não atender esse chamado, inclusive dos teus antepassados, que eles têm esperança em você de que você encerre, que você interrompa essa repetição familiar, porque cada geração deve ser a evolução da geração anterior. Por isso que aquele membro que busca fazer diferente, que quer mudar essas crenças do sistema familiar, trazer novas diretrizes, geralmente ele é rejeitado. Mas são eles, é você que está aqui, que tem essa missão. É uma missão que vai permitir esse teu sistema familiar progredir. São eles que vão, portanto, libertar todo o clã, as gerações que vêm depois de você, seus filhos, seus netos, dessas histórias repetitivas que já vêm prejudicando várias e várias gerações e afetam, entre outras áreas da tua vida, a vida financeira. Por isso, é uma decisão de você nesse momento, de você ir em relação ao mais ou ao menos, porque literalmente só existem dois tipos de decisão: as que te levam para o mais e as que te levam para o menos. A que te leva para o mais é o que vai te levar adiante, vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir. A que te leva para o menos é a que vai te levar em direção à morte. E nós já falamos aqui que o dinheiro, a prosperidade, a riqueza não serve aos mortos. A riqueza só serve para quem está vivo. Mas você pode estar vivo, conectado, sintonizado à energia de morte, que é o que eu falei dos sintomas anterior aqui. Então, se você está conectado ao sistema da morte, invariavelmente você está desconectado do princípio da vida. E nesse momento, infelizmente, o resultado é problemas
com a prosperidade. E é por isso que família é sim o teu maior inimigo da riqueza, de você ser rico e não só da riqueza, porque a riqueza é uma das principais áreas que toda a tua ancestralidade, que significa legado familiar, legado dos teus antepassados, afeta a tua vida hoje, ok? Esse é um ponto. Por isso, pergunto para você, e aí, você vai ser hashtag sou ancestral ou você vai continuar patinando no mesmo lugar? Que, ao meu ver, você pode ficar exatamente como você está. Porque, afinal de contas, eu acho que você não tem nenhum problema. Você tem a vida ganha, você já é esse membro que está rompendo com esse sistema familiar. Quem é o ancestral, já coloca aqui hashtag sou ancestral. E eu espero vocês agora do outro lado da telinha para você se tornar, sim, um grande ancestral, com essa força ancestral ancorada dentro de você, na sua vida, e que vai libertar você, sim, portanto, de todos esses repetecos que você vem vendo literalmente aí que você não merece. Agora é com você e a decisão está nas tuas mãos. Um grande beijo enorme no seu coração e até um próximo encontro. Tchau, tchau!